Que a paz esteja convosco. Como foi o vosso dia? Abençoado? Para todos, nem para todos foram. Mas o dia ainda no nosso relógio não acabou. É Cronos, né, o nosso relógio. Acaba meia-noite. Então ainda é sábado. E se o dia não acabou, querido, tem milagre de Deus para a tua vida ainda hoje. Sabe por quê? Porque há um versículo da Bíblia que diz, no Salmo 118, versículo 24, que diz assim: esse dia foi o Senhor que fez. Quem é que fez esse dia? Esse dia foi o Senhor que fez, está escrito lá no Salmo 118, versículo 24. Alegre-se, regozije, porque esse foi o dia que Deus fez, para que eu e você fôssemos abençoados. Amém? O mesmo Salmo 118, versículo 17 diz: eu vou viver e não vou morrer, para contar as obras do Senhor. Você pode dizer um glória a Deus? Porque se eu fosse falar quantos querem morrer, até uma pergunta feia, ninguém vai querer levantar a mão. Mas a palavra está dizendo em vida. Eu estou profetizando vida para a tua vida. Porque Jesus é vida para a nossa vida. Amém ou não amém? Senão ele não teria escrito João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, por Ele. Jesus é vida para nossas vidas. Então alegre. Eu não sei o que está acontecendo contigo, mas Deus tem algo especial. Lembra da campanha de ontem, do 1 mais 1 para hoje? Quem é que trouxe mais uma pessoa hoje? Eu e a irmã Olinda temos que disputar a pessoa que ela trouxe. Porque ela pregou durante o meio-dia e a pessoa se convenceu quando eu cheguei, nem sabia quem era. E Deus foi e mandou uma palavra direto. Quem é que trouxe uma pessoa nesse dia? Levanta a tua mão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aplauda o nome do Senhor. Oh, até isso, pastor. Deus é poderoso. Oh, glórias. Meu Pai, esse Deus é maravilhoso. Você tem a tua Bíblia aí, queridos? Deus tem algo tremendo para as nossas vidas. Meu Deus. Meu Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel fica lá no Velho Testamento, querido. O Velho Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Está lá em Ezequiel, Gênesis. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar pelo telão. E lá tem um título muito forte: o Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37. Encontra lá na tua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. Antes de Daniel ir para a cova, você lê Ezequiel. No Vale de Ossos Secos. Acharam Ezequiel? Aleluia. Sejam todos bem-vindos à igreja do Evangelho Quadrangular, no centro da cidade de Correia Pinto. Nesse seminário, essa conferência Restaurando Vida. Restaurando Vida. Aleluia. Está escrito em Ezequiel 37. Aleluia. Oh,
E se depender de nós andamos orando na cidade hoje. Nós três aqui estávamos orando na cidade. Então fizemos olha bem. E pelo que eu tenho visto aí, a cidade está acontecendo muito evento da parte do Senhor. Mas o principal você está neles. Aqui que Deus te trouxe. Então Ezequiel capítulo 37 diz assim. Ezequiel capítulo 37, todos acharam? Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Cheio de quê? Cheio de quê? O que vamos fazer com ossos? E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e estavam os ossos sequíssimos ou secos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra a palavra de quem? Deus tem uma palavra para a tua vida. Coloca a mão à altura do teu coração. Uma segura a tua Bíblia, ou quer fechar e pôr a palavra junto de você, coloque. Que toda esta palavra, que todo esse livro chamado Bíblia, possamos entender e compreender. Aleluia. E guardar ele em nosso coração, em nossas vidas, para não pecar contra o Senhor. Amado e querido Deus, ó santo Deus desta igreja e desta obra, Deus de Israel, Deus da minha vida, Deus da vida desses pastores que aqui estão e desta igreja, fala conosco, Pai. Fala conosco, nos restaura através da tua palavra, porque somos tão pequenos, tão falhos, Senhor. Nos restaura, vem com a unção de alegria, de ânimo, de disposição, Pai. Desperta-nos, sacode-nos nesta noite, chacoalha-nos, aleluia. Tira-nos desse acomodismo, papai, e nos coloca na sua dimensão, aleluia. Desperta-nos, oh glórias. Fala conosco, Senhor, é o que nós temos te pedindo, aleluia, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, amém e amém. Podeis sentar. A palavra desta noite, vamos falar um pouquinho da palavra e da revelação de Ezequiel, aonde o Senhor leva Ezequiel em espírito, no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Mas por que Deus levou Ezequiel até lá? Há quem diga que que Deus respondeu a Ezequiel pelas suas orações que ele fazia por Israel e por todo o povo. Devido à persistência da oração de Ezequiel, o Senhor leva Ezequiel até o meio desse vale de ossos secos. Mas por que não poderia ter levado a um belo jardim de flores? A beira-mar, lugares lindos, a campos verdejantes, como o salmista fala no Salmos 23. Agora o Senhor leva ele
no meio de um vale cheio de ossos secos. Uma visão parece um tanto conturbada. Ele não foi fisicamente àquele lugar. O Senhor levou em espírito àquele lugar. E a primeira coisa que o Senhor fez foi colocar Ezequiel no meio daquele vale. Colocou em espírito o homem ali. A segunda coisa que Deus fez, disse para ele: ande ao redor desses vales. Agora Ezequiel começa a andar. E tudo que ele vê é a mesma cena, a mesma coisa. Quanto mais ele anda, a visão é a mesma. Não tem coisa parecida acontecendo contigo? Quantos estão se sentindo dentro de um vale, dentro de um lugar que não tem vida? Quanto mais você anda, mais os dias passam, a vida para você parece a mesma coisa, nada muda. Toda cena que tu vê é a mesma cena. Parece que tu não tem mais graça. E parece que desde o início dessa conferência, parece que todo dia, por mais que eu mude a palavra, parece que as coisas que repito é a mesma. As pessoas estão perdendo a vontade. Por mais que a comida seja boa, parece que não tem mais gosto. Por mais linda que seja a roupa, parece que não tem mais prazer. Por mais bonito que seja o calçado, parece que não tem mais prazer em vestir. Por mais boa que seja a casa, parece que não tem paz em estar ali. Por mais bem que seja o teu trabalho, parece que nada mais satisfaz. Você não acha mais graça em nada. Uns até chacoalham a cabeça. Outros a lágrima desce. Outros ficam preocupados: se eu fazer isso, o que os outros vão pensar? Não liga para os outros, querido. Aqui cada um tem que dar conta de si diante de Deus. Aqui aprendemos, querido, que não viemos reparar o nosso irmão. Viemos buscar em Deus para nós sermos consertados. Para nós sermos restaurados. Para nós sermos santificados. Quem está aqui entendendo? E a mudança do homem, a mudança da mulher. Uma mudança que todos esperam, é só quando Deus chega. E Deus fala com Ezequiel dizendo: primeiro coloque Ezequiel e mostra aquele vale. Segundo, manda ele andar. Em todo lugar que ele anda, ele vê a mesma coisa. Somente ossos secos. Ossos. E mais ossos. E tudo ossos de ser humanos. O homem que estava orando. E Deus agora mostra, dá uma resposta desta maneira. E torna o Senhor falar pela segunda vez. Primeiro Deus coloca no meio do vale. Segundo Deus diz: ande, ande, tem ossos secos. Mas comece a andar, porque você tem vida. Os ossos estão secos, mas Ezequiel, você tem vida. Você tem vida. Aqui não tem vida, é só osso, mas você tem.
E através de você, Ezequiel, todo esse cenário pode mudar. Levanta a mão aí você, levanta. Através de você, toda a tua situação pode mudar. Toda a tua casa pode mudar. Porque você tem vida. A vida aí, meu irmão. E se a gente somente olhar para a situação? Quantos, querido? A pastora ainda falava, agora há pouco. Falava aqui que Deus pode tudo. E pode. Mas muitos de nós paramos, e a pastora dizia, muitos param diante de uma dificuldade, querido. Desiste diante de uma situação. Outros esquecem, querido. Ninguém quer perder um fio de cabelo, quanto mais uma vida. Quanto mais uma vida. Ninguém quer perder. Mas quando acontece isso para alguém, para alguma família, tem pessoa que desiste e não quer mais viver, esquece dos que estão vivos. Esquece que tem uma vida para levar. E que todos nós temos que estar preparados para nos encontrar com Deus, não preparado para a morte. Porque a morte é inimiga de Deus. É o último inimigo a ser destruído, é a morte. Não vai ser nem o diabo, nem os demônios. Esses já vão ser destruídos antes. O último é a morte. Porque a morte, ela está roubando o projeto de Deus que criou o homem para ser eterno nesse mundo. E o homem perdeu a eternidade por causa da desobediência de Adão e Eva. Por causa da desobediência de Adão, embora tenha sido Eva que come do fruto primeiro, mas dá o cabeça da casa. E o cabeça come e passa tudo aquilo a todas as pessoas, a morte. Mas Deus não criou o homem para morrer. Então, porque o homem morre, porque o homem deu legalidade para que deu legalidade ao pecado, e a morte, o pecado, deu legalidade para que a morte entrasse e passasse a todos. É isso a razão. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida eterna, querido. Ainda que partimos nesse tempo e nesse corpo. Como fala lá em 2 Coríntios 5, se a nossa casa desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa feita não por mãos humanas no céu. Nós temos um edifício, nós temos casa. E Jesus diz em João 14, 1, o 2 e o 3, não fique triste o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Versos 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Você está entendendo? Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, meus queridos? Volto a Ezequiel. O Senhor coloca ele, manda ele andar, e tudo que ele vê é só ossos, é só secura, ossos. Mas agora o Senhor dá uma segunda palavra para ele, dizendo, o Senhor faz uma pergunta a ele, uma indagação, uma pergunta dizendo, poderão esses ossos reviver? Aliás, o Senhor pergunta e diz, profetiza sobre esses ossos. E o Senhor pergunta, poderão esses ossos reviver? Sabe por que isso, querido? Às vezes a gente erra, comete tanta coisa, cai tantas vezes e pergunta, será que Deus pode me perdoar? Será que eu consigo me levantar? Será que eu vou sair desta situação? Será que tem jeito para mim? Quantos crê que tem jeito para a tua vida? Diz um amém. Quantos crê que a tua vida pode mudar? Diz um amém. E pode.
E Ezequiel joga a resposta para o Senhor, dizendo: Senhor, tu sabes, se tu quiser tudo pode. Então disse ele: então profetiza sobre esses ossos. Mas o que é profetizar? Profetizar é declarar, querido. É proferir, é falar o que é bem, o que é bênção, querido. Porque muitos só proferem palavras de maldição para suas vidas. Acorda desde manhã só falando em desgraça. Só falando em dor, só falando em doença. Se acorda só assistindo e ouvindo o noticiário pior que tem. Para comentar com os outros, é desgraça sobre desgraça. Ao passo que o salmista está dizendo: esse dia foi o Senhor que fez. Hoje é sábado, foi o Senhor que fez. Ontem sexta, foi o Senhor que fez. Antes de ontem, quinta, foi o Senhor que fez. Amanhã, domingo, é o Senhor que fez, está fazendo. E se estamos vivos, Ele quer operar. Pastor, mas por que essa situação que eu vivo? É para você testemunhar que Deus quer reverter esse quadro e vai fazer milagres, e a tua vida vai ser abençoada e mudada, se você quiser, e você vai testemunhar, porque você nasceu para servir a Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Você está entendendo esta palavra? Então olha só, agora diz o Senhor a Ezequiel: então profetiza, Ezequiel. Fala com as tuas palavras, Ezequiel. Declare com as tuas palavras. Comece a dizer: esse dia será o melhor dia da minha vida. Essa semana será a melhor semana da minha vida. Esse mês de junho pode nevar, pode esfriar, será o melhor mês da minha vida. Melhor do que junho, só o mês de julho que virá. E melhor do que julho, só agosto que virá, porque vai ser agosto de Deus. Quem está aqui entendendo? Mas o que mais? A gente só pensa o negativo. Está acontecendo isso, está isso. Parece que somos aqueles anunciadores de más notícias, querido. E a Bíblia diz que nós somos chamados anunciador de boas novas. Que Deus muda, que Deus transforma. O impossível, Deus faz acontecer o possível. Ou Deus faz acontecer o impossível, porque Ele pode tudo. Sabe o que estava acontecendo com o vale que Deus estava mostrando a Ezequiel? Que todo Israel, a vida espiritual deles estava tão acabada. A vida deles estava morta espiritualmente. A vida deles, eles estavam mortos espiritualmente. Igual às 7 igrejas, querido. As 7 igrejas da Ásia. Todo mundo diz que fala em Laodiceia, né? Mas vai lá ver. Tem alguma coisa que ainda falta, querido. Está faltando o avivamento. Está faltando. Esmirna tinha falha, Pérgamo, Efésios. Todas elas, querido. Estava faltando algo. E a igreja do Senhor, querido. O Senhor não quer uma igreja morta. O Senhor quer uma igreja viva, alegre, que sirva a Ele. Que quando saia de casa, diz assim: está cumprindo na minha vida o Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
As pessoas vão ter prazer em vir, porque aqui tem homens e mulheres se esforçando. Passo horas ensaiando louvores, passo hora passando nota, ensaiando música para entoar o Senhor, para junto com você, junto cantar e a glória do Senhor se manifestar. Os pregadores passam horas estudando a palavra para trazer o melhor para você comer, porque a mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar para ti. Oh, glórias! Para que você seja essa pessoa alegre. Você não vem num lugar aqui que é um tribunal para te condenar e lançar você ao inferno. Quem somos nós? Você está num lugar de restauração. Você está num pronto socorro espiritual. Mas entenda uma coisa, que lá nos pronto atendimento, eles tratam do corpo físico. Aqui o Senhor trata do teu corpo físico, da tua alma e do teu espírito, porque a obra dele é completa nas nossas vidas. Oh! Não é isso que diz lá em Hebreus 4:12? Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra junta, medula, e é apta para discernir entre os pensamentos. A palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, não muda, querido. Porque igreja é que nem casa, só muda de endereço. Todo mundo tem uma família e tem os seus problemas. Mas feliz é aquela casa, aquela família que tem Deus e diz: o meu lar é um pedaço dos céus. Tem hora que vem tempestade. Você não acha que não? Você acha que aonde está Jesus não vem tempestade? Jesus estava no barco e a tempestade veio. Mas você acha que no barco que está Jesus, ele se afunda? De jeito nenhum, querido. O que o pastor está tentando dizer? Que todos nós temos luta, mas se temos Jesus, querido, tem resposta para tudo. Tem solução para tudo. Você está entendendo aí? Você está compreendendo? Então olha só. Ezequiel andou no meio daquele vale de ossos secos. E agora Ezequiel começou a profetizar conforme Deus falava, porque era a resposta da oração dele. E Ezequiel começa a dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quantos estão assim, que parece que não enxergam mais seu corpo? Tudo que vê é um vazio. E o Senhor está falando contigo, como Ezequiel falou: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ou ele diz: eu profetizo, ossos secos, que se junte osso ao osso. Porque estava tudo extraviado, tudo separado, e se juntou e formou um exército de esqueleto. Esqueleto pode alimentar? Não tem estômago, não tem nada. Então tudo que se alimenta, se é que pode, vai ser jogado para fora. Você está pegando a mensagem? Primeiro, tem que juntar tudo que estava perdido. Quantas coisas está perdido na tua vida de bom e o Senhor está juntando. Lembra da primeira mensagem de quinta? Da candeia? Que a mulher que perdeu o dracma, aquela moeda de valor da época, que ela acende o lampião, pega a vassoura e varre a casa, e procura com cuidado tudo que estava perdido. Procura, tira tudo fora do lugar, até encontrar a moeda. Porque a moeda vai parar onde a gente menos espera. O brinco, a tarraxa do brinco, ou algo que você perdeu, aonde o mais improvável.
Quem é que já não perdeu uma coisa dentro de casa e procurou? E no lugar mais improvável, aonde você não pensava que foi parar e parou. Uma irmã contava para mim, pastor, foi uma dificuldade eu ir trabalhar porque perdi meus óculos dentro de casa. E procuramos, pastor, reviramos toda a casa, eu com meu esposo. Mas eu tenho uma filhinha, o pastor sabe, de 4 anos. A menina é esperta demais. E acredite o pastor, nós quase tiramos toda a mobília de dentro de casa, porque eu preciso do óculos. E não encontramos em nada. A casa estava arrumada, pastor. A casa estava toda limpa. Cada coisa nós achávamos que estava no seu lugar. Mas fomos obrigados a mexer em tudo. Acredite, pastor, tanta coisa que a gente tinha que não precisava ter, que começamos a tirar, que só estava estrovando. Quantas coisas nós achamos que precisávamos e achava que nunca ia encontrar, achamos. Mas o óculos não encontramos. Arrumamos tudo no lugar. E eu tive que ir trabalhar com maior dificuldade sem os óculos. Quando eu lembrei, eu fui perguntar para a Júlia. Júlia, por acaso você não pegou o óculos da mamãe? Peguei, eu tinha colocado e fui e coloquei no beiral da janela. Procuraram em tudo, só que era para o lado de fora. O óculos ali. O óculos ali. Eu peguei, mamãe, e pus ali. Está aqui o óculos, foi lá e pegou e trouxe. Ela disse, pastor, o senhor não sabe o trabalho que tivemos, pastor. Porque eu precisava. Mas em compensação, pastor, aquela casa que eu pensava que estava toda limpa, toda arrumada. Quantas coisas, pastor, eu precisava tirar. Está pegando aí, irmão? A gente pensa que as coisas estão tudo bem, que está tudo certo. E precisa ser tirado coisa que não presta. E agora, pastor, deixa... você está pegando a palavra? Meu pai. Agora, a mesma coisa aqui com Ezequiel. Ezequiel profetiza e forma um exército de esqueleto. Ezequiel torna a profetizar e forma agora a carne. Aliás, vem nervos. Vem nervos. Porque sem nervos, os ossos não conseguem ficar em pé. Agora não adianta osso e nervo. Precisa ter carne. E ele profetiza e vem carne naquele corpo. Agora tem osso, tem nervos, e tem carne, tem veias. Mas não tem pele. Qualquer coisinha que encosta numa pele que foi raspada ou numa ferida. Já encostou numa ferida descascada ou no machucado? Para ver quanto dói. Você coloca aqui, tem pele e não dói nada. Agora machuque e coloque a mão em cima. Há quantos que estão machucados? Há quantos que estão feridos? Porque alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te maltratou. E você só guarda e não consegue perdoar. E acha que está tudo arrumado como a casa que a irmã dizia. Eu só fiquei olhando. E comecei a chorar. Ela pergunta, por que o pastor está chorando? Ela perto do esposo me contando. Eu digo, porque você está pregando. Você está vendo o que você está falando. Deus está falando contigo que tem algo que precisa. Deus quer tratar contigo, porque Ele quer te usar, Ele quer fazer uma obra. Mas tem muita coisa aqui que não está te fazendo bem. Aí, Ezequiel, profetiza Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel veio e profetizou e nasceu pele. E agora formou um exército de corpos. Há muita interpretação e toda ela é válida. Diz que o corpo, que a profecia de Ezequiel foi a mesma palavra da criação de Adão.
Quando Deus criou Adão, formou um boneco de barro e não tinha vida, porque a vida do homem só é mudada quando entra o Espírito Santo de Deus. Israel, eu acho que Ezequiel, querido, ainda estava no tempo dos 70 anos de Babilônia. E sabe por que isso? Porque Israel dizia que estava dentro de uma sepultura. Porque o homem, quando está morto espiritual, é comparado quase à pessoa que morre dentro de uma sepultura. E está lá na continuação. E Ezequiel é comparado, essa visão de Ezequiel, com a criação de Adão. Que Deus cria o homem, um boneco. Criou o boneco, mas quando soprou o fôlego da vida, quando deu o Espírito, o homem passou a ser alma vivente. E Adão era a imagem e semelhança de Deus. E Deus está criando uma igreja. Agora, para Ezequiel profetiza, o Espírito entra. Porque o Senhor pergunta, e agora, Ezequiel? Ezequiel diz, olha, tem um exército de corpo, mas não tem vida. Então profetiza a vida. Você não nasceu para vegetar, você nasceu para ter vida e vida com abundância. Jesus fala em João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir, tirar a tua vida, mas eu vim para que tenham vida e a tenho com abundância. Oh glórias, oh aleluia, o Senhor quer nos dar vida. E a vida do homem, ele só passa a entender, pastor, todos são criaturas, todos são filhos de Deus. Tomara que todos fossem. É mentira. Todos são criatura. Todo mundo Deus criou. Permitiu que viesse. Filho é aquele que obedece o Pai. Filho é aquele que reconhece o que Jesus Cristo fez e recebe Jesus Cristo, o meu Senhor, o nosso Senhor, como Senhor e Salvador. E recebe o batismo com o Espírito Santo, a vida do homem e da mulher. Quando eu estou falando homem, eu estou falando no gênero, eu estou falando em Ada, em todo ser. Em todo ser. Criado. Quando você recebe o Espírito Santo, irmãzinha, você é de idade, quando você recebe o Espírito Santo, você se torna uma nova criatura. Você é criança quando recebe o Espírito Santo. Você é jovem e o Senhor, Ele tem o melhor. É o Espírito Santo que Ele tem para a sua igreja. A nossa mentalidade muda. Sabe por quê, querido? Até os 7 anos, os pais podem formar o caráter desta criança, dessa pessoa. Passou dos 7, só Deus, pelo Espírito Santo, pode forjar o teu caráter, o meu caráter. Então, tudo que fazia de errado, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente passa a entender diferente. A gente passa a compreender. Você está aqui pegando, a gente passa a obedecer os líderes. A gente diz, desse lugar eu não saio. Foi aqui que Deus me trouxe, eu vou permanecer. Eu tenho que ter um líder, eu tenho um casal de líderes. Eu tenho aqui, querido, escuta o que esse pastor está falando. Você pode andar em quase todos os ministérios, você não vai encontrar o que tu tem aqui de instrumento de coisas, querido. Tem palavra de Deus, tem tudo para a tua vida. Quando passamos a obedecer, a Bíblia diz que o Senhor disse a Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza.
E diz aos quatro ventos, sabe o que é quatro ventos? Aos quatro cantos da terra. Diz que é lá para Correia-Pinto que Deus está soprando e derramando do seu Espírito Santo. É lá no centro, é lá na igreja onde é que o pastor Tadeu congrega. Levanta a tua mão, igreja. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Aí somos sarados. Aí aprendemos a liberar perdão, querido. Que a maior tristeza, querido, é guardar ódio, é guardar rancor, é disputar. Ninguém está disputando nada. O reino de Deus não é isso. Não é quem canta melhor, não é quem prega, não é quem ore. Deus quer que servamos a Ele. É isso, querido. É isso. Se estamos vestidos assim, é porque temos que nos apresentar, não como derrotados, mas como filhos e filhas de Deus. Ezequiel, essa visão que eu te dou, Ezequiel, que aparentemente é feia, é uma das mais lindas, Ezequiel. Essa visão é que o meu povo, a espiritualidade deles está sepultada. Eles estão dentro da cova. Mas vá lá e diz para eles que eu vou tirar eles de dentro desta cova. Você está dentro de uma cova devido ao teu problema. Mas Deus está mandando eu te dizer nessa noite: levanta a tua mão. Só você que recebe. Só você que recebe. Ele está tirando e Ele vai ressuscitar você desta situação. Os que creem aplaudam o nome do Senhor.